Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez aí no canal. Bom, seguindo nossos vídeos, onde eu pretendo abordar as principais obras do mestrado de Geografia Humana na USP, vamos começar com particularmente essa obra aqui. Vejam bem, né? Se você não está interessado no mestrado, seja bem-vindo também. Você vai ter um vídeo aí sobre essa obra de qualquer forma, né? Tanto diz conteúdo da nossa playlist de pensamento geográfico, quanto a nossa playlist para o mestrado na USP, onde aqui eu vou buscar sempre apresentar uma visão geral da obra sem entrar na particularidade do texto, onde de vez em quando eu venho, né? Eu pego uma página, vou destrinchando tema por tema, não. Aqui a gente vai falar no geral da obra. Então, para começar, esse livro que é maravilhoso, né? A Condição Pós-Moderna, do David Harvey, gente. Esse livro aqui, acho que é o melhor livro, né? Do Harvey é o melhor, né? Pelo menos para mim, nos temas que eu curto de estudar, acredito que seja que se encontre com os temas que eu acho mais interessantes, né? Muito bem, então a ideia aqui, pessoal, é realmente proceder de uma maneira bem generalista na análise da obra, oferecendo uma espécie de, vamos dizer assim, uma apresentação do livro, de como ele chega no Brasil. Eu dividi, na verdade, em três pontos. Primeiro, as principais ideias do autor no livro, depois, as contribuições ao pensamento geográfico, por fim, uma discussão das filiações teóricas desse autor, certo? Então, na verdade, isso tudo vai se conectando, não necessariamente tem uma ordem do que eu falo primeiro, o que eu falo depois, mas essas três coisas serão contempladas nas nossas análises, além de uma descrição geral inicial do livro. Então, vejam bem, foi publicado em 1989, no Brasil em 1992, como vocês sabem, até a tradução ser realizada, tudo mais demora. A Condição Pós-Moderna é uma das obras mais influentes de David Harvey, geógrafo marxista britânico. Nela, o autor busca compreender as transformações econômicas, sociais e culturais do capitalismo a partir da década de 70, onde justamente essa questão da pós-modernidade aparece muito forte, né? Período de crise do Fordismo e ascensão do que ele chama de acumulação flexível. Então, isso é o fundamental do livro. Entender o que foi a crise do Fordismo e o início do processo de acumulação flexível, que se vai dar pelas crises dos anos 70. Isso daqui é fundamental, né? O livro é tanto uma crítica às leituras pós-modernas, quanto uma análise histórico-geográfica das mudanças estruturais do capitalismo contemporâneo. Então, o livro faz uma crítica ao próprio sentido de pós-modernidade, onde o próprio autor tem uma dificuldade de considerar a existência dessa pós-modernidade. Quer dizer, o que de fato há talvez não seja uma pós-modernidade, mas uma transformação de nível econômico que tenha reflexos de fato no modo de se pensar, não é? Então é mais ou menos isso que o autor vai colocar. Então vamos ver aqui as principais ideias do Harvey nesse livro. Vamos começando pela crise do Fordismo e emergência da acumulação flexível. Veja bem, o Fordismo, um modelo de produção em massa baseado em padronização, altos salários e consumo em larga escala, entrou em crise nos anos 70. No lugar dele surgiu a acumulação flexível, caracterizada por uma produção diversificada, just in time, que é o termo que vai ser muito utilizado, né? Terceirização, maior capacidade de trabalho e valorização do setor financeiro. Isso daqui é fundamental. Então vamos tentar entender esse contexto histórico econômico importante. Veja bem, o Harvey, isso é algo que eu mesmo conversei com o grande professor César Simoni aí na USP, né? Professor muito querido, pessoal, professor muito gente boa, né? Que ministra aí o curso de teoria e método na geografia, que eu já fiz um curso aqui no canal também, um curso no sentido realmente elogioso, porque eu senti que foram aulas muito interessantes. Não percam também esse vídeo sobre o curso de teoria e método, onde eu faço um resumo do curso para quem nunca teve acesso ao que se é debatido na USP, é interessante. Vejam bem, condição pós-moderna é algo até que eu conversei com o professor César, que de fato surge a partir de um certo sentido, vamos dizer assim, o Harvey ele tem uma fissura com o ano de 1973, né? A crise de 1973 é fundamental em quase todos os livros do Harvey e de fato é. Por quê? O que foi essa crise, pessoal? A crise de 1973 é a crise que foi resultado da guerra do Yom Kippur. Vocês sabem que o Yom Kippur é um feriado religioso. Em 1973, o mundo árabe, com uma retaliação ao que ocorreu na Guerra dos Seis Dias, ataca Israel durante esse feriado, de maneira, né, de surpresa, sem aviso prévio, justamente se aproveitando do fato de que nesse feriado os judeus se retiram, entram em retiro espiritual, é um feriado onde as pessoas não saem para trabalhar, tudo mais.
Se aproveitando do fato, então, de que durante esses feriados os judeus estão mais recolhidos, menos atentos ao que pode ocorrer, eles fazem um ataque a Israel. Vários países do mundo árabe, né, perdem. O fundamental daqui é entender que, em resposta a essa derrota de 1973, os países árabes passam a retalhar justamente porque Israel só ganha o conflito por conta da intervenção dos Estados Unidos. E, de forma a retalhar os Estados Unidos por ter intervido em ajudar Israel, os países árabes dizem: bom, se nós perdemos no campo militar, a nossa retaliação será econômica. O que nós faremos então? Vamos diminuir a produção de petróleo. Diminuir a produção de petróleo, certo? Então essa diminuição gera o quê? Inflação. Essa inflação será lida como estagflação, uma economia que se estagnou por causa da inflação, certo? E o Harvey vai pensar, então, essa crise de 1973 como um ponto fundamental. Vamos lembrar, e aí também trazendo num contexto do livro O Enigma do Capital, que também nós vamos discutir mais à frente, onde se discute os processos de crise, é muito importante notar que o David Harvey entende que as crises no capitalismo, elas se dão por crises de sobreacumulação de capital. E o que isso quer dizer? Ele inverte um pouco a tendência. Por exemplo, como nós tendemos a chamar a crise de 29? Nós dizemos que a crise de 29 foi uma crise de oferta e demanda. Há uma oferta muito grande no mercado, essa oferta faz uma contração relativa da demanda, diminui a capacidade de consumo, diminuição da capacidade de consumo leva necessariamente a expansão da oferta, então por isso que eu disse que a demanda é uma contração relativa da demanda, não é que a demanda contraiu por ela mesma, mas ela contraiu em relação à inflação que aumentou, certo? E isso gera um contexto onde a deflação é um problema seríssimo. Vocês sabem que as economias, os capitalistas, eles veem com bons olhos o cultivo de uma inflação controlada, esse é o ideal para a economia capitalista, né? Inflação controlada, e não uma deflação. Deflação é um cenário péssimo para os países capitalistas. Tanto uma inflação como uma superinflação é problemática. O cenário ideal é uma inflação controlada. E na crise de 29, por exemplo, o contexto deflacionário, que é diferente do que a gente está vendo em 73, onde a ideia de uma estagflação, e o Harvey também colocará como isso é novo nas dinâmicas capitalistas mundiais a partir de 73, né, a ideia de uma estagflação, né, ou seja, a inflação como centro dinâmico das crises. A gente tem como resultado, por exemplo, na crise de 29, uma certa interpretação que coloca o problema da crise na retração do consumo, né, em relação à expansão da oferta. E o Harvey vai dizer: não, o problema não é esse, ele inverte a questão. A questão, na verdade, não é o consumo em relação à oferta, mas o problema é que você tem capitais que vão se sobreacumulando, capitais esses que não têm possibilidade de serem inseridos no mercado. Esse processo onde capitais vão se acumulando geram processos de crise no capitalismo, no sentido de que você não tem vazão para esses investimentos, certo? Daí nós veremos, né, também adiantando certas questões, mas agora relacionando mais a um contexto da produção capitalista do espaço, como que se resolve os processos de sobreacumulação? Pelo ajuste espacial. Ou seja, o Harvey está preocupado como no espaço você tem um processo onde você encontra novos limites de possibilidades de acumulação de capital, como alterando o espaço. O New Deal será isso, né? O New Deal nos Estados Unidos, ou seja, o que eu faço? Construção de rodovias, de ferrovias, é um ajuste no espaço, onde eu transformo a primeira natureza em uma natureza segunda, ou eu reorganizo, e aí, claro, Harvey dá muito foco nas cidades, eu reorganizo o urbano no sentido de oferecer novos limites de acumulação, certo? Então, essa é uma questão importante. É uma crise sobre acumulação. Quando o capital não encontra vias de escoamento para os seus investimentos, ele entra nesses processos. Aí, é claro, também uma análise que converge muito com Lenin, né? Porque como Lenin define o imperialismo, com o processo de exportação de capital. Então, o Lenin já analisa isso muitos anos antes, colocando como qual é a solução encontrada. O Lenin já percebe, em outros termos, com uma análise mais primária, vamos dizer assim, mas o Lenin percebe que há uma crise de sobreacumulação de capital na Europa que é resolvida por vias do imperialismo. O que é imperialismo? Os mercados europeus estão saturados, né? Quer dizer, a gente produz uma quantidade muito grande. E o capital não tem mais onde ser investido. Se ele continua sendo investido, ele gera uma deflação. Ele gera uma deflação. Essa deflação, como ela é resolvida? Busca por novos territórios.
Esses novos territórios oferecem oportunidade de novas matérias-primas, novas possibilidades para conseguir mão de obra barata e vencer a concorrência, mas principalmente novos mercados consumidores. Então, você saturou esse mercado nacional europeu, você vai buscar nos mercados africanos. O problema é que eles também saturam em algum momento. Então, como você resolve essa saturação? Por via da guerra, por via dos conflitos, certo? Os conflitos armados entre as nações. É assim que você resolve o problema. Então, essa é uma questão complicada, né? Quer dizer, a base do que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial pode ser pensada por vias de um ajuste espacial, de uma destruição criativa. Vejam bem que a ideia de ajuste espacial no Harvey também é muito tributária da ideia de destruição criativa do Schumpeter, com modificações. Quando o Schumpeter pensa em destruição criativa, ele está vendo como o capitalismo ele funciona em ciclos, onde destruição do antigo é necessário para fazer o surgimento do novo. Você precisa destruir tudo que foi construído para que você construa isso em vários sentidos, na tecnologia, nos conflitos militares são um processo de destruição criativa. A diferença é que enquanto Schumpeter via isso de certa forma a elevar o nível de produção social, o Harvey ele tem uma visão um pouco mais catastrófica desse processo, como bom marxista, né? Então vejam bem, a crise de 29 é pensada nesse sentido. O capital ele precisa, de alguma forma, encontrar uma saída, né? Encontrar uma saída para o fluxo dos seus investimentos, como possibilidade para que esse capital encontre novas vias, né, de escoamento. Bom, para a gente entender, então, como se dá essa crise de sobreacumulação, a gente precisa fazer um retorno extensivo, né? Então, vejam bem, Harvey interpreta, de fato, 1973 como uma crise de sobreacumulação de capital, mas é uma crise que se difere ao que foi o seu período fordista keynesiano anterior. Então, isso é importante, né? A gente precisa recuperar o que foram esses contextos para conseguir entender melhor. Então, primeiro, o que é a sobreacumulação de capital? Como nós viemos discutindo, né? O Harvey, baseado no Marx, ele vai entender que a sobreacumulação ocorre quando o capital se acumula em excesso de tal forma que não encontra mais oportunidades lucrativas suficientes de investimento. Bom, eu acho que aqui é até importante a gente localizar o que é esse capital, né? Existem várias maneiras de entender o que é o capital. De maneira geral, para a análise que nós estamos fazendo aqui, o capital vai ser pensado do ponto de vista de um investimento. Um investimento que tem por consequência alterações no espaço, no tempo e nas relações sociais. Vamos lembrar que o próprio Marx coloca, né? O capital não é uma coisa, mas uma relação social expressa em coisa. Então, o capital não são as mercadorias que são produzidas, mas a relação social que constrói essas mercadorias. Mas vejam bem, o capital, nesse sentido, entra como um investimento que produz relações sociais. Investimento que é o quê? Dinheiro, que está buscando produzir mais dinheiro. O movimento de autovalorização do dinheiro, dinheiro que se autovaloriza por via dos investimentos. É isso que ele está entendendo como capital, né? E ele dizia então que isso pode ocorrer, essa sobreacumulação ocorrer de duas maneiras. Primeiro, excesso de capital monetário. Há muito dinheiro disponível, mas poucos investimentos rendem lucros satisfatórios. Crise de 29, né? Tem muito dinheiro disponível, mas todo local onde você vai investir esse seu dinheiro não dá lucro suficiente. Crise de 29 é exatamente isso, né? Apesar de você poder investir, nenhum dá um retorno suficiente interessante. E é uma crise por excesso de capital produtivo. Há fábricas, máquinas, força de trabalho, matérias-primas, mas a produção não encontra demanda suficiente no mercado, certo? Veja que no primeiro caso, de certa forma, há uma questão com a oferta, né? Porque há muito dinheiro disponível, mas poucos investimentos rendem lucro, porque você tem uma oferta muito grande desses produtos. E no segundo caso, há um problema com a demanda. Você tem todas essas forças produtivas, mas a produção não encontra uma demanda suficiente no mercado, certo? Agora, a questão é que ele não fica preso na oferta e demanda. Ele coloca essas duas coisas em relação à sobreacumulação de capital. Essa é a novidade importante em relação ao pensamento liberal clássico. Então, em ambos os casos, o capital deixa de se valorizar, que é um problema mortal para o sistema capitalista. Ou seja, o capital, que é o dinheiro, que se valorizando busca mais dinheiro, deixa de se valorizar. Então, a lógica é justamente a expansão constante do valor. A sobreacumulação de capital ocorre, portanto, no momento em que a valorização do capital se diminui. E isso é uma sobreacumulação de capital, né? Ou seja, cada vez mais a sobreacumulação diminui a valorização do capital. Pela oferta desse capital não investido, ele mesmo se desvaloriza, certo? Muito bem. Então vamos primeiro pensar a crise de sobreacumulação antes de 1973. Então, durante as décadas de 1950
Em 1960, o mundo capitalista viveu o que Harvey chama de regime de acumulação fordista keynesiano. O que caracterizava? Vocês conhecem bem isso, é lá do ensino médio, vocês sabem, né? Produção em massa baseada em grandes fábricas, Fordismo, Charlie Chaplin, tempos modernos. Consumo em massa sustentado por salários relativamente altos. Vamos lembrar, Henry Ford defendia grandes salários para estimular, assim, a expansão da demanda. Então, eu sei que se eu pago um salário bom, meu funcionário ele volta a consumir de mim, então todo mundo sai ganhando, né? Planejamento estatal e políticas keynesianas de pleno emprego e investimento público. Então, planejamento estatal, políticas keynesianas, pleno emprego e investimento público, o Estado como agente fundamental. Esse modelo garantiu crescimento e estabilidade por cerca de 25 anos. Porém, no final dos anos 60, a taxa de lucro começou a cair, especialmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, crise de sobreacumulação de capital. Por conta do quê? Aumento dos custos trabalhistas, pressão dos sindicatos por busca de valorização do salário, o lucro diminui, já gera um problema, uma crise. Saturação dos mercados consumidores, também os mercados consumidores começam a contrair, tem muito produto, os mercados não são suficientes para absorver a quantidade desses produtos que estão chegando. Expansão excessiva da capacidade produtiva, muitas fábricas produzindo mais do que o mercado podia absorver, certo? Então, mais uma vez, crise de sobreacumulação. Eu estou produzindo uma quantidade grande, o capital não consegue mais se valorizar porque eu não tenho demanda suficiente para isso. Dificuldade em manter a produtividade crescendo no mesmo ritmo dos salários. Tudo isso levou à queda da rentabilidade, caracterizando uma crise de sobreacumulação. Esse é o processo, é o encaminhamento da crise. Qual que é o auge da crise? 1973. Então o Harvey vai ver 1973 como um ponto-chave. Já caracterizamos o contexto da Guerra do Yom Kippur, mas é importante falar o que vem 2 anos antes, 1971, que era o colapso do sistema Bretton Woods. Vejam bem, a gente tinha até 1971, vindo dos acordos, né, de Bretton Woods anteriores, que propunham, né, então uma conversibilidade do dólar em ouro. E vejam bem, a gente tem um vídeo no canal que vê isso com mais profundidade, né? Um vídeo lá no contexto do fim do Império Americano, é o nome do vídeo, né? Onde eu vou tratando a questão das crises e faço uma análise mais profunda do que foi a quebra desses sistemas monetários internacionais. Mas o colapso do sistema de Bretton Woods, que previa o Bretton Woods a conversibilidade do dólar em ouro, desestabiliza o sistema financeiro internacional, certo? Então, já há uma desestabilização no sentido de que o dólar não tem mais uma moeda que não tem lastro. Né? O lastro era no ouro, não tem mais ouro. O que você tem como lastro agora é uma promessa de pagamento dos Estados Unidos, uma promessa de que os Estados Unidos se compromete realmente em manter valorizada a moeda, em manter saudável o sistema internacional. É um primeiro contexto de crise que leva a certas rupturas no capitalismo mundial. Depois, o choque do petróleo elevou custos de produção e elevou a dependência energética do capitalismo ocidental. Bom, petróleo, elemento básico das economias, certo? Elemento básico, tudo que vocês imaginarem é produzido com petróleo. A maçã é produzida com petróleo. Porque para ela chegar até o supermercado, um caminhão precisou transportar ela. Usou petróleo. Então, petróleo, ele é um elemento estratégico tão vital que existe uma organização dos países produtores, né, OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é para controlar o preço, porque se ele cresce muito o valor, ele causa inflação, se cai muito o valor, causa deflação. Então, é uma mercadoria, diria alguns marxistas, é o grande fetiche do capitalismo aí, dos anos 70, que está na base dos processos cíclicos de inflação e deflação mundial. Por isso, o choque do petróleo de 73 é muito importante para a gente pensar a questão da inflação e ele revela essa dependência energética do capitalismo ocidental. E aí vem a estagflação. O que é estagflação? Crise de estagflação. Inflação alta, mas desemprego elevado. O país não cresce. Desmontou as bases de uma política keynesiana, né? Quer dizer, a inflação alta, desemprego elevado, não há o que fazer, né? As medidas keynesianas não dão mais conta de corrigir essa problemática. Né? Quer dizer, a crise monetária somada à crise do petróleo não encontra uma saída por via das medidas keynesianas clássicas, que viriam por um ajuste espacial típico do Fordismo, pela modificação de uma primeira natureza, numa natureza em segunda, né? Quer dizer, a inflação,
quer dizer, os anos anteriores deflacionários eram controlados pela expansão da oferta de empregos, pela valorização real dos salários. Nesse sentido, a estagflação que a gente vê agora, ela não consegue ser regulada por esses processos. Quer dizer, criação de novos empregos não controla a inflação é do petróleo. E a gente tem uma crise monetária, vinda do acordo de Bretton Woods, né, que ruiu, né, o choque Nixon de 1971. Então, desemprego elevado, inflação alta, cria um cenário onde as bases keynesianas para corrigir esse problema não funcionam mais. Então, esses fenômenos não foram para Harvey as causas da crise, mas os sintomas de um sistema que já estava sobrecarregado de capital sem destino produtivo lucrativo. Então, o capital, que antes encontrava nas suas bases keynesianas uma vazão importante para corrigir o problema de sobreacumulação de capital, não encontra nesse problema da estagflação uma solução efetiva. Não consigo mais pela via keynesiana, pelo aumento da oferta de empregos, não consigo mais pelo ajuste espacial de uma primeira natureza em natureza segunda, corrigir o problema. Qual que é a resposta, então? A reestruturação neoliberal. Então, para resolver essa crise de sobreacumulação, o capitalismo buscou novas formas de absorver o excesso de capital. Medidas keynesianas, como nós vimos, não dão mais sentido nessa crise de estagflação. O que marcou o período anterior eram crises deflacionárias. Agora a gente tem crises inflacionárias, outro problema. Harvey chama essa solução de ajuste espacial e temporal. Mas agora ele vai chamar num outro, quer dizer, ele continua chamando isso, mas ele caracteriza esse ajuste espacial em outros sentidos, como um fenômeno carregado de novos conteúdos. E ele diz, isso é, deslocar o capital para novos espaços e novos tempos de valorização. Esse processo inclui globalização e deslocalização industrial. Ou seja, o ajuste espacial continua existindo. Agora, ele tem um novo contorno, ele tem um novo conteúdo, né? Continua ocorrendo, de certa forma, a transformação da primeira natureza em segunda, mas o foco não é esse. Como nós veremos, o foco vai ser a financeirização da economia e o avanço das atividades especulativas. Então vamos lá. Primeiro processo: globalização e deslocalização industrial. Modelo toyotista. Antes, grandes indústrias centralizadas, grandes funcionários, não. Entra a medida de austeridade. Aqui também é importante eu colocar uma questão, né? Que para a gente entender. Em 1973, o que se buscou ainda foi uma saída manufatureira. Essa saída manufatureira teve como impacto, por exemplo, a desconcentração industrial, a diminuição do número de trabalhadores. Isso tudo pode ser lido com uma medida, vamos colocar assim, uma medida de austeridade. O governo vem com medidas de austeridade, né? Quer dizer, desemprego, diminuição dos salários, né, para superar a crise. Então se tenta em 1973 e esse rearranjo produtivo vai ser chamado de modelo toyotista, o toyotismo japonês. Ou seja, o sistema just in time, eu saber, quer dizer, controlar a oferta. Eu produzo, qual que era a ideia do Fordismo? Produzir produzir uma alta oferta de produtos e incentivar uma alta demanda por via de altos salários. Agora não. Você não dá mais altos salários e nem dá grande oferta. Você pode diminuir a oferta de salários, né? Diminuir a valorização do salário e aumentar o desemprego, na mesma medida em que você oferece as condições de controlar a sua própria oferta de produtos. Como? O sistema just-in-time, ele vai informatizar a produção capitalista. Agora eu produzo, não é? Mas eu sei quanto que eu devo produzir, porque eu consigo, em tempo quase que real, mas com muito mais informação, saber quanto foi consumido e produzir de acordo com a demanda necessária, certo? Então a minha estratégia não é produzir em grande quantidade para baratear o meu produto e aumentar salário para incentivar o consumo. A minha ideia agora é produzir em menor quantidade, dentro de uma perspectiva de certos períodos, onde eu consigo observar como funciona a demanda desses produtos, certo? Então, produção controlada para evitar justamente uma sobrecarga desses capitais no mercado. A informação, então, aqui é central. Né? Os sistemas de informação, que são típicos da globalização, são centrais para que eu reorganize essa economia industrial. Então, o período de 1973 até 1979, há uma tentativa de solução da crise de estagflação por via das manufaturas. Ou seja, eu vou controlar a inflação controlando o preço dos produtos pelo sistema just-in-time e também por medidas de austeridade. Claro, a ideia era o quê?
Demitindo, você tem menos poder de compra, isso pode, de alguma forma, puxar o processo, diminuir o processo inflacionário. Famosa corrente monetarista em economia, que entende que diminuição do salário controla a inflação e que, portanto, para salvar a inflação é muito simples, basta jogar um monte de gente na pobreza. Assista um vídeo que eu fiz sobre a Maria da Conceição Tavares. Ela está descendo a lenha nessa perspectiva, né? Muito bem. Então, com globalização, deslocação industrial, transferência da produção para países com mão de obra barata. Então, ao invés de pagar altos salários, joga todo mundo no desemprego, na informalidade, terceirização de serviços, porque isso puxa, né, diminui o processo inflacionário. Ao mesmo tempo, vamos deslocar nossas indústrias para os países mais pobres, onde eu tenho mão de obra barata, consigo diminuir o preço dos produtos, consigo controlar a inflação, certo? Mas vejam bem, em 1979, chega o auge dessa crise, iniciada ao longo de um processo que até é anterior ao choque Nixon de 1971, e a gente tem, a partir daquele instante, então, um processo onde, em 1979, a crise chega num nível absurdo. Um nível onde não se encontra mais respostas pela indústria. E o Estado, portanto, não consegue mais resolver por via da indústria, por via manufatureira, o problema da inflação. O que ele vai buscar, então? Uma financeirização da economia. O que ocorre? Uma expansão gigantesca do setor financeiro e do crédito como novos campos de valorização. Certo? Então, eu dou vazão para que esses capitais encontrem novos mecanismos de investimento. Então, quer dizer, esses novos mecanismos dão mais uma vez vazão para esse capital excedente que, por vias da indústria, não dava conta. Né? Eu continuar investindo em indústria não dá conta, porque a inflação continua. Se eu jogo isso no mercado financeiro, eu consigo pegar esses capitais excedentes gigantescos, colocar num setor não produtivo, setor esse que não vai impactar diretamente a inflação, mas que impacta também, né? Mas que é uma saída. Quer dizer, ao invés de eu continuar investindo na indústria, e quer dizer, se eu expandisse ao limite o ajuste espacial por via da indústria, o resultado seria ainda pior. Né? Uma crise onde a austeridade chegaria em níveis absurdos de demissão, de precarização da vida e um colapso completo do sistema. Então, o que eu faço? Eu jogo as possibilidades de acumulação no setor financeiro, eu crio o capital especulativo, uma financiarização ampla da economia. Essa é a chave do Harvey, né? Então, financiarização, expansão gigantesca do setor financeiro e do crédito como novos campos de valorização. Privatizações e desregulamentação, abertura de novos mercados, educação, saúde, infraestrutura. Mais uma vez, então, é preciso agora uma espoliação. Depois a gente vai ver isso, né, no enigma do capital. A gente vê com mais calma esse processo. Mas é preciso uma espoliação. Né? A privatização e a desregulamentação é isso, o neoliberalismo é isso, a abertura de novos mercados. Eu preciso agora dar vazão para esse capital também por via da espoliação do setor dos estados. Quer dizer, eu pego o que é público, transformo em privado, vendo mais barato. Eu preciso abrir o mercado para novas oportunidades de acumulação do setor privado. E dessa forma, claro, garantir que, por exemplo, os capitais excedentes dos Estados Unidos possam ser investidos no Brasil. Como? Desregulamento do Estado brasileiro, venda a Petrobras. Então, eu tenho a vazão desse capital que está sobreacumulado para ser investido na Petrobras, que agora tem capital aberto. Pronto. Resolvo o problema da sobreacumulação, espoliando os setores estatais de outros países, certo? Principalmente do mundo subdesenvolvido. Neoliberalismo, ideologia e política que justifica, então, essa reorganização do capital, reduzindo o papel do Estado e atacando direitos trabalhistas. Então, assim, Harvey interpreta o neoliberalismo como resposta política e econômica à crise de 1973. Não como um projeto ideológico espontâneo, mas como estratégia de reestruturação da rentabilidade capitalista, né? Vejam bem, então isso daqui é fundamental, é a base da compreensão dos processos econômicos desse livro, né? Então, vamos ficar por aqui, né, pessoal? Porque a gente está vendo agora, a gente sabe, esse canal é meio anárquico. Vamos ficar, eu vou fazer depois um segundo momento, porque nesse primeiro momento foi muito interessante analisar nesse livro as questões econômicas. O que tem de questões econômicas? Só que essas questões econômicas vão estar na base das transformações culturais e sociais no capitalismo. Algo que a gente aborda então na sequência. Então, esse primeiro vídeo, condição pós-moderna, análise das questões econômicas. Segundo vídeo, análise das questões culturais. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, como sempre. Deixem aí os seus pensamentos, suas questões, né? Vamos fazer uma análise, vocês veem,
É um livro inteiro, né? Eu tento resumir para que a gente faça uma análise, mas não convém fazer 1 hora e meia, 2 horas de vídeo. Então é duro para eu resumir tudo, né, de que tem aqui dentro, de uma maneira assertiva, pegar os pontos objetivos. Fiquemos então com a primeira parte nas discussões econômicas e a segunda parte nas questões culturais. Também na segunda parte pretendo analisar um pouco a questão das contribuições para o pensamento geográfico e a filiação teórica mais profunda. Mas é claro, a gente sabe, né, que aqui é uma crítica do pós-modernismo e que o autor é marxista. A gente vê mais de perto isso no próximo vídeo, pessoal. Obrigado pela presença, deixem seus comentários, críticas, impressões, sugestões de debates e até uma próxima.